hora que eu falo para vocês aí, agir com a razão e não com a emoção. Se liga só nesse exemplo aqui desse pai desesperado aqui ao saber que o seu filho não é o seu filho legítimo. Se liga só nesse exemplo aqui. Anos, eu descobri que meu filho não é meu filho, é filho de outro homem, é filho de outro homem. Eu já vinha desconfiando disso há muito tempo, sabe? O meu filho, ele nasceu com olho claro e eu não tenho olho claro, minha esposa também não tem olho claro. E todo mundo sempre fez piadinha com relação a isso, sabe? Mas a gente sabe que às vezes pode acontecer do filho nascer com olho claro sem os pais terem essa característica, então a gente nunca levou isso a sério. Porém, conforme nosso filho foi crescendo, hoje ele tem 8 anos, ele começou a apresentar mais características diferentes, assim, que não tinham a ver comigo nem com ela, sabe? E eu comecei a ficar cismado com isso, e as pessoas comentando o jeito dele, o cabelinho claro dele, sendo que minha esposa também é morena, assim como eu. E isso começou a me perturbar de uma forma que eu comecei realmente a desconfiar. E aí muitas coisas começaram a vir na minha cabeça, como por exemplo, o fato dele ter nascido de 8 meses, e eu achava que era normal, nunca quis investigar isso. Até que recentemente eu questionei a minha esposa sobre isso, num tom meio que de brincadeira, falando que ia fazer um teste de DNA. E ela ficou muito ofendida com essa brincadeira, sabe? Muito ofendida. Ela começou a brigar muito comigo. E pela reação meio agressiva dela, eu percebi que havia algo errado. Então, eu resolvi fazer sim um teste de DNA. E eu confirmei o que eu tanto temia. Depois de 8 anos, eu descobri que meu filho não é meu filho, é filho de outro homem. Eu não sei o que fazer porque eu tô sem chão. Eu ainda não tive uma conversa com a minha esposa sobre isso porque eu não tive coragem. Mas eu tô completamente sem chão e eu não sei o que fazer. Então, rapaziada, olha aí a situação aí lamentável desse rapaz aqui. Ou seja, ficou aí desconfiado, mas se relevou aí. Por que, rapaziada? Cara, quando o homem está desconfiado de alguma coisa aí, e principalmente se ele falar, vamos fazer um teste aí de DNA só para mim relaxar a minha cabeça, porque na consciência dele, ele achou um trem errado aí. Primeiramente, o filho nasceu aí com 8 meses e depois, ou seja, a chacota ali que ele virou no bairro. Rapaziada, a criança aqui não tem culpa de nada, mas simplesmente aí a mãe, com todo respeito aí, e é por isso que eu falo com você que o homem, hoje em dia, o homem tem que permanecer vigilante aí 24 horas por dia. Por quê, rapaziada? Porque olha só, cara, parece até um roteiro de novela mexicana, sendo que eu trouxe um vídeo aqui recentemente aqui que um cara aí estava desconfiado que o filho não era dele, e depois de 8 anos que ele pegou lá, teve coragem aí de fazer o DNA, mesmo a mulher dele achando ruim. Parece até um roteiro, rapaziada, de novela mexicana. Só o que acontece aqui? Cara, ele teve diversos pontos aí, ou seja, ele permaneceu ali inquieto, com o seu subconsciente falando, olha, ele tá estranho, não puxou nem você e nem a mãe, rapaziada. Quando acontece isso, infelizmente aí, ou seja, não leva traço de um, mas leva o traço aí do terceiro. Por quê? Porque, rapaziada, simplesmente não faz sentido quando você está com uma mulher, ou seja, você engravida ela, a criança tem que puxar ao seu lado ou o lado aí da mãe. Fechou nem uma conta aqui e nem outra. Rapaziada, por quê? Porque olha só, o cara hoje em dia, por segurança, ele tem que exigir sim antes de fazer lá a certidão de nascimento da criança. Ou seja, exige aí, não deixa o seu sentimento
falar mais alto do que a sua razão, porque olha só, a razão dele aqui estava 100% aqui correta e ele ficou matutando aquilo na cabeça dele, ou seja, 8 anos. E aí é que eu falo com você, quando o homem toma uma decisão, agora imagine se ele tomasse essa decisão lá atrás, na hora que ele começou a desconfiar. E aí, rapaziada, é realmente o cara aí fica sem chão, porque o cara não estava esperando isso. Na cabeça do cara, não parece comigo, mas não parece com a mãe, porque é uma coisa normal. E rapaziada, isso não é normal, não faz sentido nenhum. Ou parece com a mãe, ou parece com o pai, sendo que ele aqui e ainda teve diversas aí indiretas de amigos, ou seja, de pessoas falando, olha, esse menino aí é meio estranho porque não parece nem com a mãe e não parece nem com o pai, mas mesmo assim ele decidiu ficar com aquilo matutando na mente, sendo que aí depois aquilo começou a incomodar ele, a criança foi crescendo e ele realmente viu de fato aí que não parecia nem com ele, nem com a mãe, e a genética foi para um lado diferente, ou seja, da outra pessoa aí que furunfou ali, ela pulou a cerca, talvez ela estava nesse relacionamento aí longo de 8 anos, e aí o cara fica sem chão. Ou seja, o cara não está esperando isso, mas simplesmente, rapaziada, temos que ser muito mais racionais do que somos, porque a maioria dos homens aí pensa com a cabeça de baixo. Engravidou a mulher? Beleza, fala assim, minha filha, vamos fazer o seguinte então. Assim que a criança nascer, vamos fazer um teste de DNA. Se ficou ofendida com isso, é porque tem culpa no cartório. E ainda muitos aí, rapaziada, mata o seu próprio ego e fica com aquilo matutando na cabeça. Agora, se ele fizesse isso, o que a consciência dele estava pedindo, ele não teria sofrido tanto assim, porque 8 anos não são 8 dias. Pois então, rapaziada, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários, mas lembre-se, olha só, faça o exame de DNA, não aceite a pressão emocional e sentimental. Exatamente, as mulheres, não estou falando todas, mas algumas mulheres simplesmente, na hora que o cara toca naquele assunto lá, ó, minha filha, vamos fazer o teste de DNA. Aí já vem com aquele shame, com aquela manipulação sentimental, como elas são especialistas nisso, e o cara ainda se deixar levar aí pela emoção e não pela razão, ele pode se estrepar feio e amargamente. E olhe a situação desse nobre soldado aí, ou seja, tá com o seu psicológico todo destruído. Imagine o quanto que ele pegou a essa criança aqui, sendo que a criança não tem culpa, mas a mãe aí, infelizmente, ela não poderia fazer isso com ele, ou seja, mentido para ele há tantos anos. Pois então, essa foi a análise do vídeo de hoje. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Lembre-se, vamos manter o respeito aí, tá, rapaziada? Porque infelizmente isso daqui o cara acaba com ele em questão de tempos. E aí é que eu falo com você, desejo a ele forças aí para superar esse trauma, ou seja, de 8 anos lá que ele não ouviu a sua consciência, mas infelizmente aí é por isso que hoje o cara que está solteiro, ele está com a vida muito melhor. Pois então, tamo juntos, valeu e fui.